Nas profundezas do espaço, a 580 quilômetros acima da superfície da Terra, uma constelação de satélites europeus está prestes a consolidar fundamentalmente o quanto de poder a OTAN pode exercer sobre a Rússia. O que começou como um modesto projeto de pesquisa, em 2021, evoluiu para um dos sistemas de alerta de mísseis mais sofisticados já concebidos. Tudo isso visa tornar obsoletas as táticas nucleares de intimidação da Rússia. Este é o Olho de Odin, a resposta europeia ao domínio espacial dos Estados Unidos da América e ameaças de mísseis russos. E promete dar ao continente algo inédito: total autonomia em sua defesa antimísseis. Vamos explorar como o Olho de Odin funciona, por que é revolucionário e por que a Rússia deve se preocupar. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, a Europa poderá detectar e rastrear todos os mísseis balísticos e hipersônicos lançados da Rússia em segundos. Anteriormente, isso só poderia ter sido realizado contando com a inteligência americana, por meio dos acordos de compartilhamento de dados da OTAN, juntamente com a extensa infraestrutura que os Estados Unidos construíram para proteger suas próprias fronteiras. Porém, essa estratégia depende de vários fatores, e a fragmentação crescente na OTAN entre os Estados Unidos e outros membros pode ameaçá-la. O sistema Olho de Odin foi criado para cobrir toda a Europa com monitoramento desenvolvido e integrado localmente. E o momento não poderia ser mais crítico. Enquanto Putin continua ameaçando com escalada nuclear e envia armas nucleares táticas para Belarus, a Europa segue apoiando a Ucrânia e desenvolvendo contramedidas independentes que poderiam ser usadas no pior cenário possível. Este é possivelmente o maior avanço da defesa espacial europeia em décadas, recolocando a União Europeia na vanguarda geopolítica. Embora Olho de Odin venha da mitologia, do deus nórdico que trocou seu olho por sabedoria. O nome do sistema, Iniciativa Multinacional de Desenvolvimento para uma Arquitetura de Alerta Antecipado de Mísseis baseada no espaço, é longo e não reflete totalmente a escala, complexidade e propósito do projeto. Como Odin sacrificou seu olho? O sistema mostra que a Europa está disposta a investir tudo para ter total consciência situacional do campo de batalha por conta própria. O sistema depende de um grupo de satélites, ou mais tecnicamente, chamado de constelação, voando em uma órbita baixa ao redor da Terra. Esses satélites teriam sensores infravermelhos avançados para detectar e rastrear lançamentos de mísseis balísticos e hipersônicos, semelhante ao programa americano RMWT de alerta e rastreamento de mísseis. O sistema evoluiu de um estudo inicial de 75 milhões de euros em 2021, aproximadamente 87 milhões de dólares para 90 milhões de euros. Programa de dólares americanos, 105 milhões com 43 empresas de 14 países europeus. O impressionante do Olho de Odin são suas supostas especificações técnicas. Satélites detectam e rastreiam armas balísticas, hipersônicas e antissatélites por suas assinaturas térmicas, enquanto o primeiro estágio suborbital é acionado para levar o míssil à sua órbita pretendida. Os satélites, estando localizados relativamente próximos da Europa e da Rússia, permitirão capturar lançamentos e transmitir alertas em questão de segundos. O sistema não só detecta lançamentos de mísseis, mas também rastreia e prevê trajetórias, sugere características das ogivas e calcula alvos prováveis, permitindo acionar defesas ou contra-ataques a tempo. Sensores infravermelhos representam um grande avanço nas capacidades espaciais europeias. A Europa já operou anteriormente satélites de monitoramento atmosférico, como o satélite sueco Odin, desde 2001. Mas o Odin não era um satélite militar, e seu foco em aeronomia fazia com que seus instrumentos fossem ajustados para as camadas superiores da atmosfera terrestre. Nesse momento, um míssil balístico já estará a caminho, impossibilitando defesa ou contra-ataque eficazes. O Olho de Odin é a primeira constelação de vigilância espacial militar do continente, focada em defesa antimísseis e dissuasão. Além disso, há o verdadeiro propósito de usar um sistema espacial para detectar mísseis. Ao contrário dos sistemas de radar terrestres, que podem ser bloqueados, destruídos ou limitados pela curvatura da Terra, os sensores infravermelhos de satélite oferecem cobertura global contínua, permitindo fornecer muito mais informações e disseminá-las rapidamente.
Além disso, com a configuração da constelação, satélites individuais podem rastrear assinaturas de mísseis desde a fase de impulso até o voo de meio curso. Isso permite que o sistema triangule a localização deles, mas também identifique sua velocidade e direção, possibilitando prever alvos potenciais, o que pode direcionar contramedidas ou contra-ataques. A constelação Olho de Odin funcionará, segundo relatos, de forma semelhante ao programa RMI do BPT dos Estados Unidos da América, mas com uma diferença crucial: será totalmente controlada pelos europeus. A independência dos Estados Unidos é essencial no sistema, mas seus aspectos técnicos e eficácia podem ser deduzidos do modelo americano. O programa RMWBT dos Estados Unidos da América integra a ampla defesa antimísseis americana, usando satélites em várias órbitas para garantir cobertura global contínua. Satélites usam sensores infravermelhos para detectar lançamentos de mísseis e enviam dados a interceptadores terrestres, alertando comandantes militares globalmente. Combinado com o fato de os Estados Unidos da América possuírem várias antenas de radar que cobrem o continente norte-americano e a Europa, isso proporciona um rastreamento extensivo de lançamentos de mísseis e mísseis balísticos em direção ao hemisfério norte. Os Estados Unidos da América reforçam seu sistema de alerta antecipado com um dos sistemas de dissuasão nuclear mais extensos do mundo, devido ao fato de possuírem ogivas nucleares transportadas por mísseis, submarinos e aeronaves. O sistema dos Estados Unidos da América é projetado para cobertura mundial mais ampla. O Sistema de Radar de Varredura por Fase de Estado Sólido. Sistema de Radar de Varredura por Fase de Estado Sólido cobre só as costas da América do Norte, Europa e Sibéria, deixando o resto do planeta sob monitoramento apenas por satélites. Isso pode causar perda de foco, pois os Estados Unidos da América precisam detectar lançamentos globalmente. O sistema Olho de Odin é mais específico em sua natureza e intenção. A constelação europeia é otimizada para ameaças enfrentadas pela Europa. Se a tecnologia do sistema for igual, pode haver leve aumento na resolução e rastreamento. Sobre as rotas exatas que mísseis russos seguiriam ao atacar cidades europeias, especialmente se lançados da Bielorrússia ou Kaliningrado. As especificações técnicas e financeiras mostram o quão ambicioso e importante é esse projeto. Olho de Odin 2. A versão atual, ou seja, o sistema de alerta antecipado de mísseis, propriamente dito, deverá custar mais de 966 milhões de euros. Leva 36 meses para ser totalmente implementado. Consórcio com 57 entidades de 43 países europeus desenvolve estudos e projeto de alerta antecipado de mísseis via satélite. O sistema deve começar em meados de 2027, quando o flanco leste da OTAN na Europa estará totalmente coberto pela nova constelação de satélites. O consórcio do programa reúne gigantes europeus como Thales, Alenia Space, Ariane Group, Leonardo e Airbus, representando quase toda a indústria espacial da Europa. Essa abordagem multinacional traz redundância e resiliência superiores aos sistemas de um só país. Se a Rússia decidisse atacar ativos espaciais europeus específicos, seja por ação direta ou por meio de ataques cibernéticos, a natureza distribuída do Olho de Odin faria com que a Rússia precisasse redobrar seus esforços a tal ponto que eles se tornariam facilmente visíveis e provocariam uma resposta à altura. O Olho de Odin 2 é o olho europeu no céu para mísseis. De certa forma, os Estados Unidos tinham a vantagem de usar radares terrestres para melhorar a velocidade e o alcance da detecção. Mas a Europa está rapidamente alcançando com outras iniciativas para complementar o olho. No final de agosto de 2025, Alemanha e França formalizaram um acordo para desenvolver conjuntamente um novo sistema de alerta antecipado de mísseis, chamado JUL. Aprimora a constelação Olho de Odin com radar terrestre. Este acordo é a maior colaboração de defesa franco-alemã desde os fracassados programas conjuntos de caças e tanques frente à Rússia. O componente terrestre terá radares de grande porte capazes de detectar lançamentos de mísseis balísticos a milhares de quilômetros. Esses radares vão trabalhar em conjunto com os sensores baseados no espaço para fornecer uma cobertura em camadas e verificação cruzada das trajetórias dos mísseis. Ao detectar o lançamento de um míssil, os satélites Olho de Odin acionam os radares terrestres, que fornecem dados precisos de rastreamento e trajetória.
A abordagem híbrida supera as limitações de cada sistema. Sensores espaciais são ótimos para detectar e vigiar grandes áreas, mas podem ter dificuldades em prever trajetórias na fase final. Radares terrestres são precisos, mas têm alcance limitado e podem ser neutralizados pelo relevo. A rede integrada de sensores oferece alerta antecipado e rastreamento preciso do lançamento ao impacto. O sistema será um pilar do Twister, liderado pela França, projeto que busca ampliar redes de alerta antecipado com vigilância espacial. Com um interceptador hipersônico, o olho de Odin virou a espinha dorsal dos sensores da defesa antimísseis europeia, podendo futuramente integrar interceptores contra armas hipersônicas russas. Os satélites que compõem a segunda versão do olho de Odin são considerados muito superiores a qualquer coisa que a Rússia possua atualmente, ou que possa realisticamente desenvolver nas próximas décadas. A Rússia usa radares Voronezh para alerta de mísseis balísticos, mas esses sistemas terrestres são vulneráveis à guerra eletrônica, ataques e limitações geográficas. O sistema de satélites da Europa busca especificamente detectar e rastrear armas balísticas, hipersônicas e antissatélites. Ou seja, ele foi projetado para combater os sistemas de mísseis mais avançados da Rússia, incluindo o míssil hipersônico Kinzhal, o míssil balístico intercontinental Sarmat e quaisquer armas anti-satélite que a Rússia possa usar contra ativos europeus. A tecnologia de sensores infravermelhos funciona detectando as assinaturas de calor produzidas durante a fase de impulso do míssil, quando os motores do foguete estão queimando na intensidade máxima. Essas assinaturas são quase impossíveis de falsificar, permitindo detecção confiável até contra as tecnologias furtivas mais avançadas da Rússia. Diferente dos radares, neutralizáveis por contramedidas ou revestimentos furtivos, a detecção infravermelha baseia-se nos princípios físicos da propulsão de foguetes. O que torna isso pior para a Rússia é a vantagem de tempo. Sensores infravermelhos espaciais detectam lançamentos de mísseis segundos após a ignição, dando aos defensores europeus mais tempo de alerta. Míssil balístico lançado do oeste da Rússia rumo a Paris. O olho de Odin daria cerca de meia hora de aviso, quase o tempo que o míssil levaria para chegar ao destino. Isso daria tempo para ativar defesas antimísseis, alertar civis e lançar retaliação. França e Reino Unido têm seus próprios mísseis nucleares, mantidos em submarinos ou aviões e prontos para uso. Suas próprias reservas dificilmente seriam alvo inicial da Rússia. Esse fator torna o olho de Odin essencial. A Rússia perdeu capacidade de atingir os Estados Unidos da América devido a sistemas avançados de detecção que identificam ataques em minutos e permitem resposta rápida americana. Como os Estados Unidos da América terão cerca de 1.700 ogivas nucleares implantadas em 2025, seu ataque também seria devastador. No entanto, se a Rússia começar com um ataque à Europa, uma detecção pelo sistema dos Estados Unidos da América pode acontecer um pouco tarde demais para estruturar um contra-ataque significativo a partir das forças terrestres. França e Reino Unido conseguem detectar lançamentos rapidamente e disparar mísseis do mar, longe de áreas povoadas. A Rússia, ou qualquer outro adversário europeu da época, agora precisa pensar duas vezes antes de tomar atitudes ofensivas. A constelação também consegue rastrear armas hipersônicas. A Rússia investiu em mísseis hipersônicos como Kinzhal e Avangard, pois eles conseguem superar alertas precoces baseados em radar por sua velocidade e manobrabilidade. Sensores infravermelhos espaciais rastreiam essas armas durante todo o voo, anulando a vantagem da velocidade e permitindo detecção mais precisa. O cronograma do olho de Odin evidencia a urgência no planejamento estratégico europeu. O projeto Olho de Odin iniciou em julho de 2021. A União Europeia destinou apenas alguns milhões de euros para um consórcio de 34 empresas de 12 países, para estudos iniciais, definição de requisitos e análise de alternativas de arquitetura ao longo de 24 meses. Depois, Olho de Odin 2 foi lançado em dezembro de 2023 como projeto de 36 meses com 90 milhões de euros, 105 milhões de dólares da União Europeia. Esta fase marca a transição dos estudos conceituais para o desenvolvimento e teste do sistema, com foco em definir, desenvolver, integrar e verificar o simulador de missão e sistema. Considerando os ciclos de desenvolvimento e o cronograma, Olho de Odin deve alcançar capacidade operacional inicial em 2027.
Isso coincide com avaliações de inteligência que indicam possível ataque russo à OTAN entre 2027 e 2029. Ou seja, o escudo espacial da Europa estará operacional justamente quando for mais necessário. O DBHLAS e Digital Connect analisam dados do segmento terrestre e processam a bordo. A coalizão maior reúne gigantes europeus da defesa como Airbus, Ariane Group, Leonardo e Thales. Essa abordagem distribuída é responsável pelo prazo mais rápido em comparação com a infraestrutura militar tradicional e o processo de aquisição, que podem levar vários anos. A transição de um sistema americano para um europeu, com recursos financeiros e tecnológicos locais, pode impactar as relações transatlânticas. Por décadas, a Europa dependeu dos alertas precoces dos Estados Unidos da América, gerando uma relação desigual. Enquanto a Europa contribuía com forças terrestres e recursos financeiros para a OTAN, o Olho de Odin elimina a dependência europeia dos ativos espaciais dos Estados Unidos da América para alerta estratégico, permitindo que a Europa siga políticas estratégicas independentes dos Estados Unidos. Tensões sempre podem surgir entre os interesses europeus e americanos, sendo um dos exemplos mais notáveis o segundo mandato do presidente Donald Trump, o que gerou um aumento de conflitos entre os membros da OTAN devido, em parte, às políticas consideradas erráticas dos Estados Unidos e ao posicionamento geopolítico. Se isso causar divisão na OTAN, prejudicando sua coesão ou levando os Estados Unidos da América a sair da aliança, a Europa não precisará mais se preocupar com a perda de acesso a dados críticos de alerta de mísseis. Para a Rússia, isso é catastrófico. A estratégia de intimidação nuclear de Putin tem sido notavelmente eficaz, justamente porque os líderes europeus nunca tiveram total confiança em suas capacidades defensivas. A ameaça de escalada nuclear russa limitou o apoio europeu à Ucrânia, restringiu a expansão da OTAN e afetou política energética e gastos com defesa. Com o Olho de Odin, as ameaças nucleares russas perdem boa parte do impacto psicológico. Líderes europeus saberão em tempo real sobre mísseis russos, eliminando a incerteza que favorece a chantagem nuclear. Se Putin ameaçar usar armas nucleares táticas, o monitoramento europeu saberá rapidamente se a Rússia está se preparando para lançar ou apenas simulando. O sistema de alerta precoce. Olho de Odin também fornecerá uma arquitetura que pode ser integrada mais facilmente com outros sistemas, incluindo sistemas mais amplos da OTAN. Isso permite que a Europa mantenha um mínimo de controle sobre suas defesas aéreas e espaciais. Isso permite fortalecer a aliança com Estados Unidos da América ou Canadá, compartilhando infraestrutura para defesas integradas. O Olho de Odin vai reforçar os sistemas de alerta de mísseis da OTAN com sensores europeus, oferecendo mais redundância e melhor cobertura. Em tempos de paz, os dados dos satélites europeus serão compartilhados com o Comando de Defesa Antimísseis da OTAN, fortalecendo a defesa da aliança. Em crises com interesses divergentes entre Europa e Estados Unidos da América, a Europa mantém acesso independente a dados críticos de alerta de mísseis. Essa flexibilidade é essencial se futuras administrações dos Estados Unidos da América adotarem políticas isolacionistas ou exigirem que a Europa siga decisões estratégicas controversas dos americanos. O sistema fortalece as contribuições europeias para a defesa coletiva do artigo 5 da OTAN. Antes, aliados europeus dependiam muito dos recursos espaciais dos Estados Unidos da América para detectar ameaças à OTAN. Com o Olho de Odin ativo, a Europa será a primeira a reagir e criar contramedidas caso a Rússia ataque. A implantação do Olho de Odin coloca a Rússia em uma posição estratégica ainda mais difícil. A intimidação nuclear de Putin aposta na incerteza, levando líderes europeus a duvidar se as ameaças russas são reais ou só pressão psicológica. A doutrina militar russa destaca o engano estratégico e a surpresa em operações nucleares. O Olho de Odin impede isso. Satélites europeus rastrearão preparativos, lançamentos e trajetórias de mísseis russos, eliminando ataque surpresa ou ambiguidade estratégica. A proximidade com a Rússia permite atualizações quase em tempo real dos movimentos das ogivas nucleares. Essa transparência também dificulta operações militares russas. Sensores que rastreiam mísseis balísticos também monitoram lançamentos convencionais, dando à inteligência europeia visão inédita das atividades militares russas. Isso dificultará que a Rússia faça operações como a invasão da Ucrânia sem aviso prévio. O impacto psicológico vai além das considerações militares.
Líderes russos atuam nas sombras, usando incerteza e medo para alcançar objetivos políticos. O olho de Odin elimina essa vantagem, forçando a Rússia a operar sob constante vigilância europeia. O olho de Odin é só o início das defesas europeias no espaço. Recentemente, a União Europeia buscou aprimorar sua vigilância espacial, incluindo o projeto Sauron, do grupo Ariane, para a consciência situacional espacial, e o projeto integral da Vitrocazet, para a troca de dados operacionais sensíveis. Esses programas formam uma arquitetura de defesa espacial europeia mais ampla que o alerta de mísseis. Eles provavelmente terão interceptores espaciais e sistemas avançados de guerra eletrônica para proteger ativos espaciais europeus. A base industrial que sustenta esses programas segue em expansão. Empresas europeias estão investindo pesado em manufatura espacial, sensores avançados e tecnologias de satélite com aplicações militares de uso duplo. Isso gera um ciclo virtuoso. O setor espacial comercial apoia as forças militares e contratos de defesa impulsionam a tecnologia. Além disso, com a agressão da Rússia praticamente comprovada, gigantes econômicos europeus como a Alemanha aprovaram limites de empréstimo muito mais altos para aumentar os gastos militares. Com o olho de Odin entrando em operação entre 2027 e 2029, a Europa vai mudar o equilíbrio estratégico do continente desde o fim da Guerra Fria. Pela primeira vez em gerações, líderes europeus terão consciência plena e independente das ameaças de mísseis ao seu território. O olho de Odin é só parte da solução. Um sistema não basta para eliminar totalmente o risco de guerra nuclear. Para saber mais sobre como uma guerra poderia praticamente destruir a Terra como a conhecemos, e por que o alerta precoce e a dissuasão são importantes, assista ao nosso vídeo sobre o que pode acontecer em uma guerra nuclear. Para ficar por dentro de defesa, tecnologia e geopolítica, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários. Obrigado por assistir.